esses quatro, né? Eu sei que, de certa forma, nós estamos retomando aqui o conceito de vetores, mas é, será o que serão muito utilizados, entendeu? Vocês vão ver que o conteúdo de vetores é muito rico. E antes mesmo de a gente entrar no espaço vetorial, é bom nós termos algumas dessas noções, né, dentro dos vetores geométricos mesmo, né? Então, já estamos com 18 pessoas. Pois é, eu não tenho umas pessoas falando aqui no grupo que estão com algum devido a aula não ser gravada, mas é aquilo lá. A UFC ainda não resolveu o meu problema. Mas esses slides aqui que eu estou escrevendo, eu vou disponibilizar para vocês em PDF. Né? Então, as notas de aulas vocês terão. Né? Então, até mesmo quem faltar, ou quem por algum motivo, vai poder baixar depois lá um arquivozinho de 2 mega no máximo, lá no Classroom vai estar postado, certo? Logo mais, assim que essa aula tiver terminado. Certo? Então, vamos, vamos iniciar, né? Então, bem, na aula passada, né, a gente viu, né, que o conceito de vetores, né? E para nós é aquele segmento de reto orientado, com origem, né, representado com letra minúscula com uma seta. Ele possuía módulo, direção e sentido. Para nós era isso aqui, né? O módulo era o tamanho dele, direção tinha a ver com o ângulo que ele fazia em relação à superfície ou à reta suporte a ele, né? E o sentido era como, né, ele estaria percorrendo essa direção, né? Ele estaria, se a direção fosse vertical, por exemplo, né, o sentido seria como ele percorre a vertical, se ele percorre a vertical subindo, né, para cima ou a vertical descendo para baixo, né? E o módulo era a intensidade dele, né? Então isso aqui era o que nós tínhamos discutido, né? Vimos também que os vetores eles podem ser representados tanto no plano, né? No R2, que é o chamado plano, né? O vetor U no plano e nós também tínhamos, né? O vetor no R3 no espaço, né? Ah, aqui era o eixo Y, o eixo X, né? Nós tínhamos aqui os vetores, né? No plano aqui. Então nós tínhamos os vetores, eles podiam tanto aparecer no plano como no espaço, né? E uma coisa que nós notávamos é que no R2, né, no plano, a gente podia decompor, né? A gente podia escrever esse vetor U aqui como 2, né? Como uma soma de 2 que
como a soma de dois vetores, que eu chamava de ux, o que ficava na direção x, e chamava de y, o que ficava na direção y, e né, a vantagem era que eu podia fazer isso desde que a ideia de movimento, né, que é a grande sacada dos vetores, né, a ideia de movimento deles, desde que a ideia de movimento deles fossem, fossem mantidas, né? Então, por exemplo, aqui no R2, se eu somar a ideia de movimento do vetor u de x com o vetor u de y, né, eu tenho justamente o vetor u. Né? Então, nesse caso aqui, u ele é u de x mais u de y. Né? Isso aqui no caso no R2. Né? E já no R3, né, nós tínhamos, né, três ideias. Né? Eu podia decompor meu vetor em três ideias dessas. Né? Então, eu podia decompor ele aqui num ux, na direção u, na direção x, um uy, na direção y, e eu tinha uma ideia de movimento na direção z também, né? Então aqui no caso do 3D, eu podia escrever meu vetor u como sendo a soma das ideias de movimento, ou seja, dos vetores, dos vetores ux, o y e o z, né? Então isso aqui eram os meus vetores no, no plano e no espaço, certo? Até aí tranquilo, né? Bem, existe, pessoal, um conceito chamado de vetores unitários, né? Um conceito chamado de vetores unitários. O que são, né, esses vetores unitários? Né? O nome já está dizendo, né? Unitário. Unitário tem ideia de unidade. Então, nós tínhamos visto, né, que eu podia escrever um vetor U como sendo um número vezes outro vetor. Todo mundo está lembrado disso aqui? Ou concorda comigo? Discorda? Que eu podia escrever um vetor como sendo um número vezes o outro? Ou isso aqui ainda está nebuloso para vocês? Posso fazer isso ou não posso? Posso, né? Desde que o que eu podia fazer? Desde que eu mantesse a direção, né? Isso aqui a gente tinha chamado de produto por escalar, né? E obrigatoriamente eles mantinham a mesma direção, né? Então, um exemplo, eu tinha aqui, por exemplo, eu tinha aqui um vetor U grande que ele tem tamanho 10. Eu tinha aqui o vetor grande, o vetor U, que o módulo dele, o tamanho dele, era 10. E eu podia pegar, por exemplo, o vetor Vzinho e o tamanho de V era 1, eu podia escrever a seguinte coisa. Como o vetor U tem 10 vezes o tamanho do vetor Vzinho, eu podia
e posso, né, escrever da seguinte forma: escrever o vetor u como sendo um número vezes o vzinho. Só que o vzinho ele tem tamanho 1, né? E o u tem tamanho 10. Então, qual seria esse número que eu colocaria para multiplicar o v para dar o tamanho do u? Né? Seria 10, né? Então, eu podia escrever u como sendo 10 vzinho, né? Porque o vzinho tem tamanho 1, né? O que aconteceu aqui, né? Eu consegui escrever um vetor em função do outro. Só que se você perceber aqui, o módulo de vzinho praticamente não interferiu em nada no meu produto, porque o módulo dele é 1. Então, o meu vzinho aqui, ele só serviu para dar a direção do U. Ou seja, por ele ter um módulo igual a 1, e a gente sabe que na multiplicação o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, todo número multiplicado por 1 é o próprio número que está multiplicando 1, o que aconteceu? Esse meu vetorzinho vizinho, ele só serviu para dizer que o U estava na mesma direção que ele. Tá? Outro exemplo, eu podia pegar, imaginamos esse vetor aqui, ó, o vetor Z. O vetor Z, o tamanho dele é 6. Tá? O tamanho dele é 6. Eu podia escrever Z em função de V? Seria possível escrever? Seria. Né? Qual era o, só desde que eu encontre um número K que mantenha a igualdade verdadeira. Né? Então, como é que seria? Né? Se você vê, ó, você escreveria aqui o vetor V, ó, aqui o vetor Vzinho, tá bem aqui, ó. O tamanho dele continua sendo 1. A primeira coisa que você olha, V e Z têm sentidos opostos, né? V está na horizontal, mas a ponta dá para a direita. O Z ele está na horizontal também, só que ele aponta para a esquerda, ele aponta para o outro lado. Então, isso quer dizer o quê? Que Z e V possuem o quê? Sentidos opostos. Isso quer dizer o quê? Quando é que eu falei para vocês na aula passada? O que é um vetor com sinal oposto? Ou com sentido oposto? É um vetor que está sendo multiplicado por algum número negativo. Tá? Então eu podia escrever o Z como sendo menos 6 o Vzinho. O que esse menos 6 está dizendo? Esse menos 6 está dizendo o seguinte: o meu vetor ele é 6 vezes maior que o Vzinho e tem sentido contrário. Ou seja, mais uma vez aqui, o vetor Vzinho, por ele ter tamanho 1, ele só serviu para quê? Para dar a direção dele para o meu vetor Z. Do mesmo jeito que ele só serviu para dar a direção dele para o vetor U. Ficou claro essa parte aqui? Então, é essa ideia de vetores unitários. O que é um vetor unitário? É um vetor que possui tamanho 1 e a única função dele é dar a direção dele para outro vetor. Ficou claro isso aqui? Show? Alguém não entendeu o que eu disse? Isso aqui é de vital importância para o que a gente vai fazer. Então, essa ideia aqui é chamada de ideia de vetores unitários. Só colocando aqui, né? Então,
que é o vetor unitário, é o vetor de módulo igual a 1. Certo? E a única função dele, né, possuindo como função de ceder sua direção. Né? Ele tem a função de ceder sua direção aos outros. De novo, isso aqui está claro para vocês? Se eu quisesse, por exemplo, escrever o vetor, escrevam para mim o vetor x, e o vetor x ele tem módulo 5, e está aqui ele. Ó. Aqui o vetor x. Se eu fosse escrever ele em função de vizinho, como é que ficaria? Se eu fosse escrever meu vetor x em função de vizinho, a primeira coisa que eu teria que olhar é o quê? A direção, né? O vizinho e o x, eles possuem a mesma direção? Aqui o vizinho. Possuem. Ambos são horizontais. Até aí tudo bem. Segunda coisa, eles têm sentidos opostos ou o mesmo sentido? Tem o mesmo sentido, né? Ambos apontam para a direita, né? Desse referencial aqui. Né? Então, se ambos apontam para o mesmo canto, então logo não vai ser um número negativo que eu vou colocar, né? Porque se ele tivesse sinais opostos, eu trocaria o sinal. Né? E como é que ficaria? Né? Se ele tem módulo 5, ele tem 5 vezes o tamanho do vizinho, que é unitário. Então, eu ia escrever o vetor x como sendo 5 vezes o vizinho. Né? Então, só fazer aqui um pequeno resumo, né? Então, passo a passo, né? Passos para reescrever em função de outro, né? Em função de um vetor unitário, né? Como é que você faria? Primeiro passo, veja a direção dos vetores. Obrigatoriamente, né? Então, elas são obrigados a terem as mesmas direções. Segundo, né? Observe o sentido. Observe o sentido deles, né? Se o sentido, se forem opostos, né? Opostos, o K, o K é o número que você vai colocar na frente do vetor unitário, que vai multiplicar o unitário. Esse vetor K, ele vai ser o quê? Vai ser negativo.
Ou, em outras palavras, quando eu digo que uma coisa é negativa, é menor que zero. Se forem iguais, né? Então, se forem iguais, iguais o quê? Iguais os sentidos. Eles apontarem para o mesmo canto. K, se forem iguais, K vai ser positivo. Né? Por fim, né? Então, terceiro e último passo, ache o valor de K. Né? Desde que K vezes, né, um módulo de V dê o módulo do vetor que você está reescrevendo. Reescrevendo. Né? Então foi isso aqui que eu fiz, né, para todos os exemplos anteriores. Né? Então aqui, ó, primeira coisa que eu olhei aqui, ó, aqui do U tem tamanho 10 e V tem tamanho 1, né? Aí eu olhei aqui, ó, o U e o V tem mesma direção. Então, passo um ok. Segundo passo, tem mesmo sentido? Tem, aponta do mesmo canto. Então, o K vai ser positivo. Agora eu só preciso achar um valor de K, que eu multiplicando por 1, que é o módulo de V, deu o módulo de U. Como eu sei que o módulo de U é 10 e o módulo de V é 1, qual é o único número que multiplicado por 1 dá 10? 10. Então, o K, que é o número que eu estou procurando, vai ser 10 vezes. Vai ser 10 positivo, porque o sentido é o mesmo. Oh, isso, o sentido é o mesmo. Então eu escrevo dessa forma. Então eu fiz isso aqui para o. Caso o sentido seja oposto, eu só boto um sinal de menos na frente do meu carro. Então, alguém tem alguma dúvida a respeito desses passos aqui? Não é difícil, né? Não é só. É tranquilo. Por que eu quero falar isso aqui? Né? Porque é, o produto interno, que eu apenas só produto interno ou produto escalar, que foi o que eu coloquei na aula passada, é, é uma parte muito importante dentro da física. E vai ser importante também para os nosso prosseguimento do curso. E para isso a gente vai precisar desses assuntos aqui, certo? Então não está sendo dado em vão, né? Então vamos lá. Então imagine a seguinte coisa: se eu tivesse é, esse vetor aqui, ó, vou desenhar ele no plano, tá? E aqui tá x e y, aqui é a origem. Aí eu vou colocar dois vetorizinhos aqui, que eu vou pequenininho. Esse aqui vai ser o x e esse aqui vai ser o y, né? O x e o y. O módulo de UX é 1, tá? Então, o x é unitário. O módulo de UY também é 1, certo? Então, eles estão sendo 1. Só que a diferença é que o x ele aponta na horizontal para a direita. Já o y ele aponta na vertical e para cima, né? Tá? Então aí tranquilo. Aí imagina que eu desenho esse vetorzinho aqui, ó. Vetor R. Tá? A pergunta que eu faço é o seguinte: é possível eu reescrever
um vetor R em função de o y e o x? Sim ou não? Por que não, gente? Você acha que é impossível? Eu não consigo escrever o Por R. causa, por causa que eles não têm nem o x, o y tem a mesma direção do vetor R. É isso? É certeza? É impossível de eu escrever? E aí? Alguém mais arrisca? Nosso colega já disse que não é possível, né? Mas sou cearense, eu não desisto não. Alguém mais? É possível ou não é possível? Eu tenho dois vetorzinhos pequenos que tem tamanho 1. Né? O único papel deles é. A única coisa que o vetor unitário faz é emprestar a sua direção. Só. Aí eu vou fazer a seguinte coisa aqui. Talvez clareie o juízo de vocês. Tá vendo o vetor R? Eu posso dividir ele em dois. Posso? Sim ou não? Sim ou não? Posso, né? Isso aí, como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui, né? Ó. Eu faço projeções dele. Aí eu fiz uma projeção aqui, ó. Em verde, ó. Uma projeção aqui em X, que eu vou chamar de RX. Vou fazer outra projeção, que é essa daqui que eu acabei de riscar, que é aqui para baixo. Que eu vou chamar de RY. Já é de nosso conhecimento, nós já sabemos que o vetor R ele é o RX mais o RY. Não é verdade isso aqui? É, né? Lembra? Isso aqui é a soma de vetores. Né? Lembra? Somar vetor é o quê? Somar a ideia de movimento. Né? Eu posso encontrar infinitos vetores e desde que eu acho a ideia de movimento deles para poder dar o valor. O mínimo de vetores que eu preciso para dar a ideia de movimento é 2. Né? Como assim? Né? Você, por exemplo, tem esse vetor aqui. Vetor 1. Eu quero pegar outros vetores que passem a mesma ideia do 1. Né? Eu não posso pegar um vetor só. Porque se eu pegar um vetor, eu vou pegar o próprio U. Né? Quem é melhor poder passar a ideia de movimento de U do que ele mesmo? Né? Então eu preciso de no mínimo 2. Né? Então, no mínimo 2. Por exemplo, eu posso pegar esse aqui, vou chamar de U', e depois o duas linhas. Olha, se eu somar U' com o duas linhas, eles passam a ideia de movimento do vetor U. Qual é a ideia de movimento? Sair daqui e chegar aqui. O já passa isso direto. Só que o U' e o duas linhas, eles também passam a ideia de movimento de sair de 1 para 2. Eu saio de 1, vou para cá, e depois vou para 2. No final eu saí de 1 e fui para 2. Todo mundo concorda com isso aqui? Né? Então, graças a isso, eu consigo escrever o vetor R vermelho em função do Rx e do Ry. Tá? Então, isso aí tudo bem. Só que se você for ver, ó, eu vou até dividir aqui a luz. Olha só o Ry, o Rx. Olha só que legal. O Rx está aqui, ó.
na direção X. Quem é que está bem pertinho dele também na direção X? O de X, né? E aí, pessoal? Desse jeito que eles estão aqui, eu posso aplicar essa teoria aqui? Sim ou não? Do jeito que eles estão ali. Posso, né? Opa, e é justamente o que eu vou fazer. Olha só, primeiro passo, tem mesma direção. Ok. Segundo passo, qual é o sentido? Mesmo sentido, né? Então isso aqui vai implicar que existe um número positivo. E agora, só basta eu achar que número é esse. Né? Então o que aconteceu? Eu consegui, por essa comparação, que eu sei que é possível eu escrever Rx como sendo um número, que eu vou chamar de K1, vezes o de x. Certo? Agora olha para o RY. Aqui o RY para baixo. Olha quem é que está na mesma direção que ele. Olha só, o de Y e o RY estão na mesma direção, né? Eu posso reescrever o R de Y como alguma coisa vezes o de Y? Posso, né? Do mesmo jeito que eu fiz. Como é que eu faço isso? Tenho que ver os passos. Vamos lá, primeiro passo. Tem a mesma direção? Tem. Ambos estão na vertical. Segundo passo. Sentido deles é oposto ou é o mesmo? Não, o sentido deles é oposto. Ou seja, o K vai ter que ser negativo. O número que eu vou ter que encontrar tem que ser negativo. E terceiro passo, basta eu encontrar esse K, que eu vou chamar aqui de K2. Né? Aqui de K1. Né? Ou seja, eu posso, no final das contas, escrever o RY como sendo um K2, e esse K2 é negativo, só que eu não sei quanto é, vezes quem? O de Y. Olha que legal, cara. Acabei de achar R de Rx em função de o de Y. Acabei de achar RY em função de U de X. Então eu posso trocar aqui, não posso? No lugar de Rx eu vou escrever K1 vezes o X. No lugar de RY eu vou escrever K2 vezes o Y. E no final das contas eu acabei de encontrar o que eu queria. Que era a pergunta o quê? É possível escrever esse R em função de o X e o de Y? Sim, é possível. Eu acabei de fazer. Então vai ficar como, né? O meu R? O meu R vai ser igual a Rx. Só que quem é meu Rx, que eu acabei de escrever? Rx é K1 vezes o de X. Mais RY. Só que meu RY eu acabei de encontrar que era o quê? K2 vezes o de Y. Vale lembrar né, que a vantagem aqui é que o de X e o de Y são unitários. Não, tá aqui, ó. O que foi que a única coisa que eles fizeram foi doar a direção deles, certo? Pois K1 e K2 são números reais que eu consigo encontrar fácil, fácil. Entendeu? Tranquilo aí? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? A gente partiu do pressuposto para responder uma pergunta, que era, rapaz, né? Então veja só como, como os vetores unitários, né, são úteis. Certo? Por quê? Eu só preciso de um vetor para dar a direção. O tamanho dele
boto um número qualquer na frente que dá certo. Então, eu achando K1 e K2, eu nem preciso do Rx nem do Ry. Certo? Uma coisa mais legal ainda é que os valores de K, ou melhor, os valores dos Ks, né? Vou colocar aqui, né? Será um ponto o ponto referente à coordenada do respectivo eixo. É o que, João, que tu acabou de dizer? Simples. Exemplo. Certo? Tá aqui meu U de Y. Tá aqui meu U de X. Certo? Aí eu pego aqui vetor Rzão. Certo? Aí eu faço a pergunta. É possível escrever Rzão em função de X e o de Y? Sim ou não? E se sim, como é que eu faço isso? Posso falar? Pode, cara. A participação conta, viu, negado? É possível? Vai, vai projetar em dois vetores, o vetor R, em Só, coordenada Rx, Ry. né, aqui. Só que aí, né, a gente já viu o quê, né? No exemplo anterior, a gente viu a seguinte coisa, né? Que o R, ele vai ser quem? Um K1 vezes o de X, né? Mais um K2 vezes quem? O de O Y, de né? Qual é a única coisa que eu não sei aqui? Quem é os Ks, né? Só que a isso. dica aqui, ó, que eu acabei de escrever, qual é a dica? Os valores dos Ks será o ponto referente à coordenada do respectivo eixo. Isso quer dizer o quê? Esse ponto aqui, ele é referente à coordenada do eixo x. Então, o valor que ele for aqui, ó, que tiver aqui, ó, esse aqui é o ponto alguma coisa x, 0. Esse aqui vai ser o K1, o valor do K1, que você troca aqui. Esse ponto aqui, ó, ele vai ser o ponto 0, um y qualquer. Só que esse y qualquer aqui vai ser o seu K2. Então não precisa você ficar fazendo as contas de qual é o número que eu vou multiplicar para dar, sendo que é só olhar para o gráfico, o ponto, e quer dizer, é só olhar para o ponto da coordenada. E aí você acha o valor de K. Então se aqui fosse 10 e aqui fosse, sei lá, 7, como é que ficaria o meu vetor R? O meu vetor R ficaria 10 o de x mais 7 o de y. Viu como é fácil? Né? Né? Então ficou tranquilo. Né? Então não precisa você ficar fazendo aquela ruma de conta. Né? Então, ou seja, aí a pergunta é, né? Melhor, né? Você pode fazer isso aqui para 3 dimensões. Com o mesmo exemplo, você chega aqui, ó, com 3 dimensões. A diferença é que você vai ter que ter o dizer aqui, ó, né? Vai ter mais um para ser somado. Né? Aí você soma o K1
vezes U de X, um K2 vezes U de Y, mais um K3 vezes U de Z. E do mesmo jeito, o K3 vai ser correspondente à coordenada no eixo Z, no eixo das cotas. Certo? Ficou tranquilo aí a ampliação? Então, uma coisa legal é que os vetores, você pode sempre escrever eles em função de vetores unitários. Desde que você saiba, né, levar em consideração esses três passos aqui. Né? Esses três passos aqui. Então, exercício aí para a turma, para fazer agora. Eu vou só desenhar um vetor e perguntar como é que vocês vão resolver. Ó, imagine que você tem esse vetor aqui, ó. O vetor V, em azul. Acabei de desenhar aí, certo? Tá aqui as coordenadas dele. Vou já dar de cara. Esse ponto aqui, vocês estão conseguindo ver? Esse ponto aqui, ele é menos raiz de 2. E esse ponto aqui é menos 3. Certo? Agora para a turma toda fazer aí. Né? Vocês vão dizer e eu vou apenas copiar. Como é que vocês escreveriam V em função de U de X e U de Y? Como é que vocês fariam isso? Pode falar, viu? Sem vergonha. Como é que vocês escreveriam o vetor V em função de U de X e U de Y? Nesse caso aí. Seria vetor V igual a menos 3 vezes vetor U de Y mais aí menos raiz de 2 vezes vetor U, o X, no caso. É desse mesmo, gente. Só que só fez trocar as bolas, né? Ó. Né? Ó, você olha aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O vetor V, que você está achando, ele vai ser um K vezes o de X, um K1, mais o K2 vezes o de Y, né? Isso aqui é a fórmula, certo? Agora, os Ks, a dica lá em cima, né? Os valores de K será o ponto referente à coordenada do respectivo eixo. O K1 é o ponto referente ao eixo X. Qual é o ponto que está no eixo X que está olhando? Menos 3, né? Então já está aqui, ó. Então vai estar menos 3 de X. Mas, quem é o ponto? Aí o K2. O K2 vai ser o ponto referente à coordenada Y. Quem é o K2? Aí você olha lá embaixo, o ponto que está referente à coordenada 2, a coordenada Y é menos raiz de menos 2. Então você bota aqui. Menos raiz de 2 vezes. Ajeitando isso aqui, vai ficar bonito, fica menos 3 U de X, mais com menos dá menos. Tá aqui, né? Então, só botar isso aqui. Tá quase descarregando.
Então, Seria vetor U de Y, né? é verdade. Desculpa. Tem razão. Corretíssimo. Então, tranquilo, né? Tranquilo essa parte aí, né? Então, ou seja, eu consigo escrever qualquer vetor no plano ou no espaço em função de unitários. Tá? Então, qual é a função do vetor unitário? A única função dele é ceder a sua direção. Tá? O sentido e tamanho, isso é papel dos Ks. Tranquilo? Aí, se eu chegasse a seguinte pergunta, né? A primeira pergunta foi o seguinte: é possível escrever qualquer vetor em função de unitários? A resposta é sim, é possível. Desde que eu encontre os valores de Ks, dos Ks, para poder ajeitar isso, né? Depois de fazer aquela análise lá, né? Comparar se tem a mesma direção, mesmo sentido, tal, você encontra, né? Tendo o gráfico, o plano do eixo cartesiano, né? Melhor ainda. Aí vamos lá. Agora você vê essa pergunta seguinte: qual é o tamanho do vetor R ou do vetor V aí? Qual seria o tamanho dele? Então, se vier essa pergunta sem vergonha agora. A pergunta é essa aqui, ó. Qual o tamanho? Quando eu falo tamanho, pessoal, né? Barra módulo de V e R. Perceba que eu acabei de reescrever V e R em função de U e de U de X e de U de Y. Né? Isso aí é possível, eu mostrei que é. Só bastava encontrar os caras. A pergunta é agora qual é o tamanho dele? É possível encontrar o tamanho de V e R? Todo mundo diz sim, é possível. Né? Como? Né? Existe uma coisa, né? Né? Existe uma coisa chamada Teorema de Pitágoras. Né? Ó, se você observar aqui, ó, esse aqui é 90 graus, então você acaba formando esse triângulo aqui, ó. Consegue ver? Ó? Aí do mesmo jeito, ó, o tamanho o tamanho né? Então deixa eu até botar aqui, né? Assim, né? Melhor, né? Eu vou botar aqui. É possível, sim, ó. Possível achar um módulo do vetor reescrito em termos de U de x e U de y. É possível. Basta ter os valores de K. Porque se você perceber isso, né? Isso é um teorema de Pitágoras. Então, ou seja, um módulo dos vetores reescritos vai ser raiz quadrada de K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado. Isso para um vetor
no R2, né? No caso, se o vetor fosse no R3, no espaço, seria a raiz quadrada do K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado mais K3 ao quadrado. É o teorema de Pitágoras tridimensional. Então, ou seja, se eu quisesse achar o tamanho desse vetor aqui, ó, o vetor R, ó, esse tamanho aqui, ó, basta eu elevar ao quadrado 10, somar com 7 ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Pronto, eu tenho o tamanho do vetor R. Se eu quiser achar o tamanho de V, basta eu pegar menos 3 ao quadrado, somar com menos raiz de 2 ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Tranquilo? Então, sim, é possível encontrar um módulo desses vetores que foram reescritos, né? Bastando, né, ter uns valores de... Tá, no caso do nosso vetor R, né? O vetor R ele foi reescrito como? Ele foi 10 U de x mais U de y, né? O vetor de R foi 10 U de x mais 7 U de y, né? Então o K1 aqui é 10 e o K2 aqui é 7. Então o tamanho do R vai ser a raiz quadrada do K1 ao quadrado mais o K2 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100, então fica a raiz de 100, 7 ao quadrado dá 49. Então, 100 mais 49 dá 149. E se você fizer aqui na calculadora, a raiz de 149 é aproximadamente 12. Então, o módulo do vetor R, que foi reescrito, é 12. Aproximadamente 12. E do V, a gente viu que o V, o nosso colega, respondeu que o V era menos 3 U de x menos raiz de 2 U de y. Ou seja, o K1 dele era menos 3 e o K2, né, o K2 aqui era menos raiz de 2. Vamos achar o módulo de V. O módulo de V vai ser raiz de menos 3 ao quadrado mais menos raiz de 2 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, então fica raiz de 9. E menos raiz de 2 ao quadrado, né, fica mais 2. Então fica a raiz de... Quanto é que dá 9 mais 2 dá 11. Né? Então o módulo do vetor V é raiz de 11. 11 por ser um número primo, pode deixar ele aí, né? Então, só que quiser botar na calculadora, a raiz de 11 é aproximadamente 3,3. Então, ou seja, como é legal, né? Você pode reescrever qualquer vetor em função de vetores unitários e em seguida, depois que você fazer isso, você encaixar o tamanho dele em função apenas dos Ks que você tem. Certo? Todo mundo entendeu ou não pegou essa ideia? De trabalhar com vetores? Show de bola, né? Pronto, agora eu vou forçar a barra. Né? Então, não se preocupe, pessoal, né? Se vocês perderem um desses slides aqui, eu vou postar todos eles daqui a pouco, certo? Então, agora imagine a seguinte coisa. Vou lá pegar aqui, ó. De novo aqui o plano cartesiano. Cartesiano aqui de novo. Eu sei
que eu tenho dois vetores aqui, que eu vou chamar um de x e um de y, né? Ou seja, o módulo de u de x é igual ao módulo de u de y, que é igual a 1. Só que eles têm direções diferentes, né? O de x é na horizontal e o de y é na vertical. Eles possuem direções e sentidos diferentes. A única coisa que eles têm iguais é o seu módulo. Então tá aqui, né? Então aqui o meu plano cartesiano, que foi proposto por René Descartes, né? Filósofo e matemático. Acho que ele era francês. Então eu sei que além dele ter deixado como herança o plano cartesiano, outra coisa que ele deixou como herança foi aquela frase, né? A sua célebre frase, né? Penso logo existe, né? Então a frase penso logo existe é do René Descartes. Enfim. Agora imagine a seguinte situação, pessoal. Que eu vou pegar um vetor. E o vetor é, certo? Só que aí a pergunta é possível escrever o vetor R em função de u de x e u de y? Sim ou não? Sim, é possível, né? A gente provou, né? Basta fazer o quê? Basta encontrar os valores de K e colocar naquela estrutura. Né? Então basta encontrar aqui quais são esses pontos aqui e pronto. Né? Achando esses pontos, aí sucesso, consigo escrever. Só que agora imagine que você tem um problema. Tá meio professor complicado. Né? Nem tudo é fácil. Imagina que você tem esse ângulo aqui, ó. Você tem um ângulo. E aí? Aí a questão te dá o ângulo e ela já te dá o valor de R, do módulo de R. Então, ou seja, módulo de R e θ são conhecidos. No exemplo passado a gente não sabia quanto era o tamanho do módulo de R, né? Foi o que a gente calculou. Né? Então, nesse caso aqui, você sabe quanto é θ, sabe quanto é que é o módulo de R. A pergunta é, com isso, ainda é possível escrever em função do u de x e u de y? Sim ou não? Sim, ainda é possível, né? Porque, ó, a gente sabe que esse ponto aqui, ó, né? Esse aqui é o ponto. Né? A gente mostrei para vocês que esse ponto aqui é o ponto 0, K2, né? E esse ponto aqui é o ponto K1, 0, né? Em outras palavras, né? Você pode reescrever. A única coisa que muda aqui é que você vai reescrever, em vez do próprio vetor R, você vai reescrever os valores de K. Então, nesse caso aqui, o K, que corresponde a esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, K1, que é esse tamanho aqui, na direção U de X, eu posso reescrever ele em função do módulo de R e do θ, né? Usando uma coisa chamada projeção ortogonal. Ou seja, o K1 vai ser módulo de R vezes o cosseno do ângulo. Então você acabou de escrever o K1, que é uma coisa que você queria saber, em função de duas coisas que você já tem, que é o módulo e o ângulo. Então você pegou duas coisas que você tinha para achar uma coisa que você queria, que é o K1. Uma vez achando o K1, só basta multiplicar por de x que você consegue reescrever o R, né? Então fica tudo casadinho. E aqui o K2 do mesmo jeito, ó. Esse pedaço aqui vale K2. E o K2 você escreve como seno, literalmente seno, né? Seno R2 vezes o seno de θ. Né? Ou seja,
nesse nosso exemplo, a gente já sabia, né? Nesse nosso exemplo, a gente já sabia que o vetor R pode ser escrito como K1 U de X mais K2 U de Y. Né? O que foi que mudou aqui? O K1 e o K2, que você agora está reescrevendo em função de coisas que você não sabia. Quer dizer, que a questão lhe deu e você não sabia. Né? Então fica agora, no lugar de K1 eu vou escrever módulo de R cosseno θ. Vezes quem? O de X. Mais K2, só que no lugar de K2 eu vou escrever módulo de R seno de θ. Pronto. O meu vetor R está aí, escrito em função desses novos vetores. Com o ângulo você descobre um dos catetos? Sim, com certeza. Né? E justamente quem são os catetos? K1 e K2, que é o que você precisa. Certo? Então essa ideia de vetores unitários é uma coisa que revolucionou a física. Certo? Principalmente os assuntos vetoriais. Certo? Se fosse em 3D, do mesmo jeito, né? Aí você faria, só que apenas ia surgir o U de K, né? O U de Z, né? Mas... Beleza? Então, alguém aqui está voando, está boiando, não entendeu nada? Está sendo feito? Diga agora que eu volto. Certo? As meninas, só tá falando só os meninos, só as mamães. Só nós, cadê as meninas? Thaís, Rainara, Milena, tá tudo tranquilo, Catarina, tá todo mundo de boa aqui, Eduarda. Pode dizer aqui, não tem besteira não. Não, a aula não está sendo gravada, cara, mas eu vou disponibilizar todo esse conteúdo aqui, ó. Né? Né? Então, ou seja, né? O que foi que a gente viu até agora? Então, conteúdo de vetores. Ok, né? A ideia de vetores é isso. Ok? Então, vetores, a gente tem ideia de movimento, modo de direção e sentido. No R2, eles podem ser escritos como a soma de duas ideias de movimento. No R3, como três ideias de movimento. Né? Essas ideias de movimento, esses vetores, o de x e o de y, eles serão melhores se eles forem unitários. Né? Se eles forem unitários, eu posso usar essa relação aqui, que a gente viu chamada como produto por escalar, e resolver esse pequeno probleminha. Né? Então, com isso, a gente segue esses passos aqui e consegue escrever eles, qualquer vetor em função do seu unitário. Né? Na verdade, você pode utilizar, só respondendo aqui as perguntas aqui, né? Professor, qual é o seu e-mail para tirar dúvidas? Vocês podem mandar mensagem pelo grupo mesmo, certo? Ou, como eu estou no grupo, você pode mandar uma mensagem para mim no privado. Eu demoro um pouquinho porque são muitas coisas e eu respondo. A menina que pediu, a Thaís, pediu, faz um exemplo desse último caso, por favor. Sim, eu vou fazer. Só um minuto. Então vamos só revisar aqui, tem uma galera que falou depois. Aí é que eu mostrei, né, que qualquer vetor pode ser expresso em função do de x e o de y, né? Desde que esse u de x e o de y sejam unitários. A única função do vetor unitário é dar a sua direção. O tamanho e o sentido
Né? O sentido vai depender do sinal do carro. E o tamanho vai depender do valor de carro. Então, o vetor unitário, a única coisa que ele faz é ceder a sua direção. E no caso do de x é ceder a horizontal e do de y ceder a vertical. Então, é só isso que ele faz. É que eu fiz só demonstrar, né, que eu tinha duvidado. Então, aqui, né, o de x aqui é horizontal e aqui é vertical. Pronto, né? Aí aqui a dica, né? É que se os valores de K não precisa você ficar calculando, né? Basta ver nas coordenadas dos eixos, né? E se chegar a pergunta qual é o valor desse vetor que está escrito em função de u de x e u de y, você só usar essas fórmulas aqui, né? Isso aqui você utiliza para o R2 e essa daqui você utiliza no R3. Né? Aí aqui foi o exemplo. Esse aqui foram os exemplos do que a gente tinha feito no slide passado. E aqui foi reescrevendo em função do ano, né? Bora fazer um exemplo do que nosso colega pediu. Então, eixo y sobre eixo x. Aí vamos colocar aqui os nossos vetores unitários. Maroto. O de y sobre x. Né? A gente sabe que eles são unitários, tem tamanho 1. Eles só estão emprestando a direção deles. Né? Uma coisa legal é que sempre, nesse caso aqui do R2, né, o vetor unitário x ele vai ser na direção crescente de x, né? E o vetor unitário u de y vai ser na direção crescente de y, certo? Beleza? Aí, vamos lá. Aí a pergunta é o seguinte, eu vou te dar um vetor, né? Um vetor R, e eu vou te dar duas informações. Vou te dar o tamanho do R é 10, e ele faz um ângulo de faz um ângulo de 60 graus. Então, bom, certo. Aí a pergunta é, né? Reescreva em função de u de x e u de y. Essa é a pergunta. É possível? É assim, né? Aí você vai dizer, opa, como é que eu vou fazer, né? Aí você vai olhar, olha, pelo que eu estava vendo, R vai ser escrito como K1 U de X mais K2 vezes U de Y. Precisa encontrar o K, né? K1 e K2. Aí você vê, opa, K1 e K2, precisa encontrar os dois. K1 é módulo de R vezes o cosseno de θ. E o K2 é o módulo de R vezes o seno de θ. Então eu vou reescrevo aqui. K1 vai ser módulo de R cosseno de θ. Vezes o de R. O de x, né? Mais
lá de K2 você vai trocar por módulo de R vezes o seno de θ. Vezes quem? O de Y. Quem é o módulo de R? Aí nós vimos que é 10. Vezes o cosseno de quem? De 60. Cosseno de 60. Tudo isso vezes o U de X. Mais, de novo, o módulo de R é 10. Seno de θ é o seno de 60. Pergunta: quanto é o cosseno e o seno de 60? Hum. Cosseno de 60 é 1 meio, né? Também chamado de 0,5. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Então eu já sei aqui. Então, cosseno de 60 é 1 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, né? Tem até aquela musiquinha engraçada do ensino médio, né? Pra você saber o seno de 30, 45 e 60, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Aquela zoadinha, né? Então, pronto. Agora é só substituir aqui, ó. Vai ficar 10 vezes 1 meio vezes U de X mais 10 vezes raiz de 3 sobre 2 U de Y. Multiplicar por 1 meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, como resultado, 10 dividido por 2 dá 5. Então, dá 5 U de X. Mais 10 dividido por 2 dá 5. Fica 5 raiz de 3. Opa, não vai caber nesse canto aí. Vai ficar. Vou botar aqui embaixo. Mais 5 raiz de 3 U de Y, né? Então você acabou de reescrever o vetor R como sendo 5U de X mais 5 raiz de 3 sobre 5 raiz de 3 U de Y, né? Só para tirar a prova dos novos, vamos saber. Então a gente ficou com esse resultado aqui, né? R 5U de X mais 5 raiz de 3 U de Y. A gente viu que, pela questão aqui, que o módulo era 10, né? Então, com isso, a gente concluiu que K1 é 5 e K2 é 5 raiz de 3. Certo? Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Será que o módulo está certo? O módulo é 10 mesmo? Eu vou fazer. Como é que eu faço isso? A gente viu que o módulo de qualquer número, qualquer vetor, é a raiz dos quadrados dos Ks. Bora tirar a prova aqui, ó. Raiz de, quanto é que é K1? 5. 5 ao quadrado. Mais 5 raiz de 3 também ao quadrado. E aí, galera? 5 ao quadrado é 25. 5 raiz de 3 ao quadrado, né? Você eleva ao quadrado os dois, né? O quadrado de um produto é o produto dos quadrados. Então fica 5 ao quadrado, que dá 25, vezes raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. 3 vezes 25 dá 75. 75 mais 25 dá 10, ou dá 100. Então fica raiz de 100.
raiz de 100 é 10, né? Opa, então aqui de fato o módulo está certo. Então as suas contas estão batendo. Concorda com isso aqui? O exemplo aí foi bom para você, Thaís? Né? Então a gente chegou nessa conclusão aí, né? Então só para a gente terminar, eu vou falar bem rápido, né? Assim, só por cima, né? Sexta-feira a gente continua com... Nossa aula é sexta-feira, né? É, sexta-feira, né? Sexta-feira a gente começa com mais calma, porque tivemos imprevistos. Mas só pra gente não passar batido, né? A gente já tinha falado sobre o produto interno, né? Ou também chamado produto. Não, não fiz a chamada. Né? Mas por enquanto eu não vou estar cobrando chamado não. Eu vou cobrar as atividades. E a prova também. Eu vou fazer. Né? Eu vou cobrar bonito, eu estou dando aula. Mas por enquanto o chamado está tranquilo. Bem, qual é a ideia? De onde é que surgiu o conceito de produto interno? Bem, pessoal, na física 1, vocês devem ter aprendido uma coisa chamada de um conceito de trabalho. Já ouviram falar? Trabalho? Sim, né? Como era o trabalho na física, né? Você tinha aqui um bloquinho. Isso é um fato, né? Tem razão. Né? Enfim, então imagina aqui. Então, o conceito de trabalho, né? Da física, né? O que era o conceito de trabalho da física? Você tinha um bloquinho, aí você aplicava aqui uma força nesse bloquinho. Esse bloquinho, por causa dessa força, entrava em movimento, segundo a lei de Newton, né? Em um sistema tendo uma força, né? Essa força for não nula, produz uma aceleração. Se só existe aceleração, existe velocidade. Se existe velocidade, o objeto anda. Né? Então essa força fez com que esse objeto, com esse bloquinho, deslocar uma certa distância. Né? E a gente chamava de trabalho, né? O módulo dessa força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo que essa força fazia em relação ao solo. Né? E essa grandeza, esse valor que a gente encontrava, a gente dava o nome de trabalho. Né? O trabalho é associado de uma força. Né? Então, para a gente encerrar, eu quero só deixar na ideia de vocês o seguinte, né? Lembre disso aqui, né? Trabalho era duas coisas, né? Se multiplicando vezes um cosseno. Né? E a ideia aqui era justamente achar uma certa quantidade. Né? E essa quantidade ela estaria associada ao movimento como um todo. Né? Então, na aula que vem, na sexta-feira, nós vamos ver justamente isso. Né? Como é que os vetores, e tudo isso que nós estamos vendo aqui, tem a ver com o conceito de trabalho da física e tem a ver com o conceito de produto interno. Tá bom? Então, vou até logo salvar aqui. Ó. Foram 10 páginas. Vou salvar aqui. Ó. Nota. Não, hoje é 21, né? 21, né? Então vou concluir aqui.
vou postar isso aqui lá no Classroom, né? Pois é, eu vou encontrar, sabe, né? Eu vou atrás aqui do PDF da aula passada para poder enviar para vocês, certo? Mas isso daqui é certeza que está na minha frente aqui eu vou colocar. O outro eu tenho que procurar. Porque eu aula aqui do jeito da outra álgebra e tá tudo bagunçado, mas vai dar certo. Tá? Então, próxima aula, sexta-feira, no horário mesmo, normal, certo? Às 3, certo? E aí a gente dá continuidade, tá bom? Então, tenha uma boa tarde, certo? Abração. Assim, antes que eu me esqueça, né? Caso vocês aqui sejam de alguma da turma de pré-cálculo, certo? A gente essa semana vamos ter aula, certo? No caso, por enquanto pode ser que não seja no horário lá, eu vou postando as mensagens lá no Classroom, certo? E aí a gente vai se comunicando. Bom, então tchau, tchau. Um abração aí para todos. Fiquem com Deus. Valeu, valeu. Valeu.